Olá, estamos aqui mais uma vez, terminando esse texto maravilhoso falando sobre o exemplo de Daniel. Eu me deleito com essa leitura porque já falei para vocês, eu sou apaixonada por essa experiência de Daniel. E eu acredito sinceramente que todas as vitórias que Daniel teve no decorrer da sua carreira cristã, o segredo estava aqui, nessa primeira prova dele. Essa fidelidade em relação ao apetite, isso com certeza foi determinante para que ele tivesse outras vitórias lá na frente. Então nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus para dar continuidade a esta leitura. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, agradecida, Senhor, agradecida imensamente pelo Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua presença conosco, Senhor. Ó Deus querido, nós queremos dar continuidade a essa leitura, esse texto sobre o exemplo de Daniel, que é algo que deve encher o nosso coração de esperança, de motivação, para que a exemplo desses jovens nós possamos também dar esse passo de fé. Ajuda-nos agora, Espírito Santo, fala aos nossos corações e nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos entre os profetas cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber para que se reclame uma posição assim decidida. Posição que envolve o provável sacrifício de toda a vantagem terrena. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que os que lhe parecia serem sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. Os que aceitam qualquer dos seus preceitos e a eles obedecem por ser-lhes assim conveniente, ao passo que rejeitam outros, porque sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma do direito. E por seu exemplo, levam outros a levianamente considerar a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Então, o assim diz o Senhor deve ser a nossa regra. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um tácito exemplo de que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre, abnegada, é um encorajamento para a nossa comum humanidade. Daí podemos angariar força para nobremente resistir à tentação e firmemente, na graça da mansidão, permanecer ao lado do direito sobre a mais severa prova. Daniel poderia ter encontrado uma desculpa plausível para pôr de lado seus estritos hábitos de temperança, mas para ele a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor do mais poderoso potentado terrestre, mais estimada mesmo do que a sua própria vida. Havendo por sua delicada conduta alcançado o favor de Meusar, o funcionário que tinha a seu cargo os jovens hebreus, Daniel pediu que lhes fosse permitido não comer das iguarias do rei, nem beber de seu vinho. Meusar temia que, se concordasse com este pedido, viesse a cair no desagrado do rei, pondo sua própria vida em perigo. Como acontece com muitos hoje, né? Ele supunha que um regime de abstenção tornaria esses jovens pálidos, de aparência doentia, deficientes em força muscular, ao passo que a alimentação luxuriante da mesa do rei os tornaria corados e belos, dando-lhes capacidade física superior. É bem isso que acontece hoje. Quando a gente se torna vegetariano,
uma das primeiras coisas que a gente escuta é que a gente vai ficar muito fraco, porque a gente tem que comer carne, porque a gente precisa da proteína. E quando a gente vai se submeter a um processo de desintoxicação é a mesma coisa, né? Você vai morrer, você não vai aguentar, você vai ficar fraco. E a gente percebe que é o contrário que acontece, né? Daniel solicitou que a questão fosse decidida numa prova de 10 dias, breve período, no qual seria permitido aos jovens hebreus servir-se de alimentos simples, enquanto os outros se serviriam das iguarias do rei. A solicitação foi finalmente atendida e Daniel sentiu que havia ganho a causa. E embora ainda jovem, havia ele visto os danosos efeitos do vinho e da vida desregrada sobre a saúde física e mental. Ao final dos 10 dias, os resultados se provaram exatamente oposto àquilo que Belsazar esperava, né? De eles estarem pálidos, abatidos, fracos. Não, foi o contrário. Não somente na aparência pessoal, mas também na atividade física e vigor mental, os que haviam sido temperantes em seus hábitos exibiam uma evidente superioridade sobre os seus companheiros que haviam sido condescendentes com apetite. Como resultado desta prova, permitiu-se a Daniel e seus companheiros continuar seu regime simples durante todo o curso de seu treinamento para os deveres do reino. E eu acho lindo quando a palavra diz assim, que quando eles, depois dos 10 dias, eles estavam mais fortes, mais robustos, com a face corada, mais do que todos os outros. E durante os 3 anos que eles tiveram ali na corte de Babilônia, ali na faculdade, vamos dizer assim, né? Para ter todo o aprendizado que eles iam ter ali na Babilônia, eles se encontraram assim, eles tiraram nota 1000 quando foram ali para a prova final, né? Quando foram apresentar o TCC, eles tiraram em primeiro lugar, né? Eles eram mais sábios, eles eram mais tudo do que todos os outros. E Deus honrou a fé de Daniel e seus amigos. E Deus, ele vai honrar a nossa fé se nós formos fiéis a Ele naquilo que diz respeito ao nosso estilo de vida. Que Deus nos abençoe e que esta mensagem, que esse exemplo de Daniel, que esse testemunho maravilhoso encha o seu coração de motivação. Porque se você já não começou, depressa, busque o poder do Espírito Santo e comece logo essa caminhada. Você vai ver que vale muito a pena. Deus te abençoe. Um beijo enorme no teu coração.